Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Doutor Sena falando aqui da EcoClass, tudo jóia? Vamos a mais uma aula? Vamos lá, sem mais delongas, então vamos lá. Então, estamos falando, vamos continuar aqui a falar sobre o concurso da Sabesp, né? Nós tínhamos falado na primeira aula sobre a questão da quantidade de vagas que estão surgindo, né? Eu trouxe para vocês aqui uma das empresas que ganhou o terceiro lote do leilão lá no SEDAI, no Rio de Janeiro, falando agora, em abril de 2022, que ele está abrindo 152 vagas, né? Entre elas, terão vagas aí na área de saneamento, água e esgoto. E você tem que ter preparado para fazer um concurso, fazer uma prova. É legal? Mas o melhor dessa reportagem é que ele fala que nos próximos anos são 5.000, quase 5.000 vagas que vai ser aberta. Então, fique atenta, participe, estude, não só a questão da nossa aula aqui de saneamento, mas também prepare-se aí com aulas de português, aulas de matemática, que são itens importantes aí para quem quer fazer essa área, tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre as provas e já começando a aprender, né? Não é isso? Eu acho que o mais importante para todo mundo aqui. Então, vamos lá. Uma pergunta interessante que é essa, ele fala sobre pH, né? Só lembrando que o pH é potencial hidrogeniônico. Então, se numa prova tiver pH ou potencial hidrogênico, estamos falando da mesma coisa, né? Então, por favor, ou POH, que é menos comum, mas pode ser que, para fazer uma pegadinha, para ver se vocês estão atentos, aí pode fazer POH, tá? Mas o normal é pH ou potencial hidrogeniônico. Só lembrando, a escala do pH, ele vai do 0 a 14, onde o 7 é neutro, abaixo do 7 a gente está falando de ácido, e acima de 7 fazendo de básico, é o que ele está falando aqui, tá? E aí ele pergunta uma questão, né, que é interessante, qual o pH que a água potável é recomendada para ter água potável? Para a gente beber, né, abrir a torneira e beber, né? E aí, uma coisa importante que eu deixei em letras garrafais aqui, precisa estudar as legislações. A gente da EcoClass vai falar também, vai ter uma aula aí que a gente vai falar sobre as legislações, provavelmente a gente vai gerar aí um pequeno vídeo para que todo mundo possa participar e entender um pouco das legislações atuais, né? Porque isso vai mudar bastante. Mas aqui ele pergunta qual é o ideal. E aqui eu só estou mostrando o seguinte, hoje, atual agora, em 2022, não tem mais uma recomendação pelo Ministério da Saúde, pelas portarias que regem essas normativas, tá? Então, é importante. Antigamente, antes de 2021, qual que era o pH que era recomendado? Era de 6 a 9,5, estava na norma, né? Na portaria, perdão, não é norma, mas portaria. Hoje, a portaria 888/2021, ela não traz mais nenhuma recomendação. Então, mas, contudo, as empresas de saneamento sabem que não adianta você alterar muito o pH, porque vai ter problema na tubulação, você vai ter problema na parte de desinfecção, então vai ser mantido nessa mesma faixa que há anos, há muitos anos já é mantido entre 6 e 9,5, tá? Mas é só para lembrar aqui a questão do estudo da legislação. Então, esse tipo de pergunta provavelmente nem vai cair mais nas provas, ou pode deixar lá só para ver se você está atento com a legislação. Vamos continuar aqui. Tem aqui duas fotografias, né? Uma de uma água num copo bem sujo, né? Bem feia, e outra transparente, né? Que a gente fala. Qual das duas te atrai mais, né? Se eu te der para você beber? É improvável que alguém escolha o copo que esteja sujo, vai ser sempre buscando esse copo mais limpo, né? Porque a aparência, ela traz, é um fenômeno que nos atrai. Se está sujo, não deve ser bom. E aí a pergunta tem a ver com isso, né? Ele está falando que a turbidez que é dado em NTU, que é a unidade nefolométrica de turbidez, é um padrão, né? Um padrão de aceitação ou rejeição do produto, como mostrado aqui nas fotografias, e ele quer dizer o seguinte, puxa, qual que é o valor, o máximo que pode ir na água que vai para a casa das pessoas, pode ter isso, segundo na rede, tá? E na filtração é outra coisa, e eu estou falando da filtro, e provavelmente isso também é questão de provas, nas outras provas, e a gente vai falar sobre isso, né? Mais uma vez, a questão da legislação, né? Legislação, que é a portaria de constelação número 5, alterada pela portaria 888 de 2021, ela diz que a turbidez máxima para a população é a turbidez 15 NTU, então a resposta correta é a A. Tá? Então, aqui não tem uma interpretação, aqui tem legislação, você tem de ler e saber e lembrar disso, tá bom? Então, já estou falando sobre isso agora, e a gente vai falar mais sobre a legislação.
Então, vamos mais uma questão. Então, essa é bem facinho, né? Vamos lá. Aqui, antes de entrar na questão, eu estou mostrando uma foto de uma ETA, uma estação de tratamento de água, que está mostrando aqui no primeiro plano, né, os decantadores. O decantador serve para separar a fase líquida da sólida, né? Então, o sólido vai lá para o fundo, né? E a água que está aqui em cima, né, chamada água decantada, né, que está aqui aqui parece rasgos aqui, né? Então, aqui tem os vertedouros, né? Então, a água decantada, ela vai passar por aqui. E aí, da água decantada, ela passa por mais um processo, o processo já final de uma estação de tratamento de água, que são os filtros, né? Filtro é aquele que tem areia, antracito, e alguns tipos de materiais. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Não dá para ver aqui, mas lá no início está água bruta. Então, a gente vai ver, para a gente ter uma noção geral, vamos ter aí um esquemático aqui. Então, você tem uma represa, onde tem a água lá para ser captada e distribuída para a população. Você tem um bombeamento, e pode ser do lado da estação de tratamento de água ou longe, isso não é um impeditivo. E aí chega na propriedade da ETA, né? No item 2 aqui nesse esquemático está a ETA. Na ETA, lá na água bruta, né, se adiciona alguns produtos químicos, que são alguns deles chamados de coagulantes, né? Então, eles estão aqui nesse esquemático, tá? Sulfato de alumínio, mas podia ser PAC, policloreto de alumínio, tá? Você usa o cal para acertar o pH. Lembrando, o cal é aquele que a gente usa nas casas, né? Você pode até pintar a casa, você caiar a casa, né? Porque procura aí, vocês vão achar o que é caiação, né? É uma solução de hidróxido de cálcio, né, que você compra na casa de material de construção, é mais barato, dilui com água e passa nas casas. Para você fazer isso, você tem que usar luvas, porque aquela substância ela tem um pH alcalino. Qual que é o pH alcalino? Acima de 7, né? E aquilo vai machucar suas mãos. Então, a pessoa que vai fazer isso tem que usar luvas para proteção, tá? Então, o cal é usado aqui para acerto do pH. O cloro é a pré-cloração. Em alguns casos, se utiliza a pré-cloração, vamos falar dela agora aqui. Mas lá no início, água bruta, você adiciona os produtos químicos. Então, você usa os coagulantes, nesse caso, sulfato de alumínio, pode ser PAC também, pode ser sulfato de alumínio, tá? Aí tem o cal para ajustar o pH, para ter uma coagulação correta, que cada produto químico tem uma faixa de pH ideal, né? Tem alguns que é 7, entre 6 e 8, outra é 7 a 7,5, e vai embora. A gente fala disso também mais tarde. Mas a gente tem que usar o pH para que a produção daquele produto seja o melhor possível, tá? E o cloro, a pré-cloração, em algumas condições que não vamos falar ao caso. Aí, continuando na estação, tem água bruta aqui, e está tudo falando de na ETA, né? Aí você tem a floculação. Para que serve a floculação? É misturar. Eu quero flocular, eu quero formar flocos. Daí eu vou pegar a água bruta, que está cheia de partículas, e aí eu vou misturar com esse produto químico que eu coloquei lá no início, nesse caso, sulfato de alumínio, que podia ser o PAC, que podia ser até polímero, né? Pode colocar nessa etapa também. Você mistura bem, vai formar flocos, né? E esses flocos, né? E aqui é chamada floculação ou coagulação, aqui está faltando uma parte aqui, mas coagulação e floculação, elas estão ali mais ou menos uma próxima da outra. Isso tem a ver com energia colocada. Essas hastes aqui, ela tem diferença de velocidades, tá? Depois da floculação, coagulação, e é o contrário, coagulação depois floculação, vai para decantação. Então, você vê que tem aqui no desenho, aqui, um monte de pontinhos, aqui são bastante sólidos no começo, lá na crista da água, ele vai parando, ele vai sedimentando, vai para o fundo, e a água decantada sai aqui por cima, passa pelo filtro, nesse caso de carvão, areia e cascalho, e a água filtrada, ele passa também por um ajuste de pH, para entrar naquela faixa de 6 a 9,5, apesar de não estar na legislação, lembrem-se disso, mas é importante estar controlado esse pH, por alguns motivos que a gente pode falar depois lá, por exemplo, a lei de Letelier, tá? A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas não deixa isso para lá, não esquenta a cabeça ainda, tá bom? Aí você dosa o cloro, que é obrigatório, tem um cloro residual na rede, então você tem de dosar uma porção de cloro para lá, na ponta da rede tem uma concentração de cloro. Quanto que é esse cloro, gente? Quanto é? Espero que vocês lembrem, né? A quantidade de cloro que você tem que ter lá na ponta é no mínimo 0,2 miligramas de cloro por litro, tá? Cloro livre. Mas professor, e se você está usando, não cloro, você está usando ultravioleta para fazer desinfecção? Eixe, aí é outra questão. Legislação novamente, a gente vai falar sobre isso, tá? E aí você tem o flúor.
Flu é para quê, gente? Só lembrando, ácido fluorsilícico, H2SiF6. O H2SiF6 é para proteção da dentição infantil, evitar cáries, tá? Isso não serve para nós adultos, tá? Isso serve lá para as crianças, tudo bem? Então, flúor é para isso. E aí depois tem a reservação e vai para a população. Tá, mas é só para a gente pegar o esquemático de uma antes de entrar na pergunta. Então, vamos à pergunta? A pergunta é o seguinte: nas etapas de coagulação, só lembrando do desenho lá, apesar que o desenho estava faltando essa parte de coagulação, mas onde está a flocculação, entende-se que lá teria mais uma repartiçãozinha, né? Tem coagulação, flocculação, tá? É isso que ele está dizendo. Coagulação, flocculação. Esse é a ideia. Então, vamos lá, relembrando. Tem lá no começo, tem a represa, depois da represa nós temos a chegada na estação de tratamento de água, que é chamado água bruta, onde a gente coloca os produtos químicos, tá? Onde você pode ajustar pH, colocar o seu coagulante, que pode ser sulfato de alumínio, pode ser o PAC, né? Lembre-se disso. Aí você passa para a etapa de coagulação, flocculação, aquelas hastes para misturar, para formar flocos e separar. E você tem aí ele está dizendo a pergunta, coagulação depois pós-alcalinização. O que é pós? Ou seja, final, acabou. Então, pré é antes, então, antes do tratamento. Eu fiz uma pré-cloração, eu fiz uma pré-desinfecção, então é tudo pré, antes de entrar na sua estação produtiva. O pós, olha, passou por todos os processos, e quais são esses processos? Só relembrando, coagulação, flocculação, decantação, filtração, acabou o processo. Aí você tem, depois disso, para aplicar para a população a adição de cloro, de flúor, né? E aí você pode ter um pós-alcalinização para ajustar o pH naquilo que antigamente tinha na portaria, que era pH de 6 a 9, contudo, mesmo não estando na portaria, as empresas vão manter nessas faixas, porque é o ideal, por N motivos que depois a gente vai discutir, tá bom? Então, ele falando, as etapas de coagulação pós-alcalinização do tratamento de água adicionam-se respectivamente. Então, vamos lá. Primeira ideia, bactérias anaeróbias. Opa, peraí. Puxa, na outra aula, o doutor Sena falou, eu preciso colocar cloro. Para que a gente usa cloro, gente? E o cloro, o hipoclorito de cálcio ou de sódio, ou gás cloro, é para quê? Para matar bactérias. Opa, então eu estou matando. Então, eu não posso estar usando coagulação e pós-alcalinização para matar, aí, respectivamente, quando falar respectivamente, é um e depois o outro, né? Então, eu não uso uma coagulação para matar a bactéria. Para matar a bactéria, eu uso cloro, né? Ou ultravioleta, mas não coagulação, sulfato de alumínio, não é. Então, o A não é, porque eu quero matar as bactérias, né? E aí ele fala, em seguida, pós-alcalinização, aí no caso, se a gente fosse interpretar, interpretando, né? Não um pouco se a gente vai, já está interpretando, né? Você tem o fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Né? Pós-alcalinização não tem nada a ver para você eliminar o fitoplâncton. Então, o que é o fitoplâncton? Aproveitar que já tem uma pequena definição aqui, né? Plâncton constituído por seres fotossintéticos que utilizam a luz para fazer crescer, né? Para fazer a fotossíntese, ficar verdinho, de pequenas dimensões, como certas bactérias e algas microscópicas e filamentosas. Então, o fitoplâncton é isso, e não pós-alcalinização não é para isso, tá bom? Voltamos aqui à questão do sulfato de alumínio, item B. Opa, sulfato de alumínio pode ser lá no desenho? Tinha. Opa, pode ser. Então, pode ser entrada, eu estou colocando um sal, né, um produto químico, e você depois, no final, tem um cal. Opa, cal é aquele que usa para fazer caiação de casas, né? Então, você tem aí o cal é para elevar o pH. Então, pós-alcalinização. A alcalinidade aumenta o pH. Opa, pode ser a B. Beleza. Vamos continuar aqui. Na item C, cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio, gente? Está aí na fotografia. Cloreto de sódio é um sal de cozinha, né? Alguém já ouviu dizer que a gente coloca sal de cozinha nas estações de tratamento de água? Não, né? Então, é meio que assim. Cloreto de sódio, puxa, é sal de cozinha. Então, a C também não é. Então, não vou nem continuar estudando. Soda cáustica até pode ser para pós-alcalinização. Soda cáustica pode ser utilizada, né? Só que ela é cara, tá? Geralmente não se usa soda cáustica nas estações de tratamento de água, mas, de qualquer maneira, estaria certo a segunda parte. Mas a primeira, cloreto de sódio, não, então eu elimino também. Aí vem lá, permanganato de potássio e cloro. Opa, peraí, vamos lá. Permanganato de não sei o que é, professor. Então, eu estou falando aqui, ajudando vocês, se você não for todos esses termos, quem sabe 10, maravilha, já mata de primeira, né? Bate no peito e já faz o gol. Mas vamos lá. O permanganato de potássio, eu não sei o que é, mas o cloro.
O cloro é pós-alcalinizante? Não, o cloro é para matar a bactéria. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Então, cloro não é. Então, a pós-alcalinização não é cloro. Então, primeiro eu não sei. Então, a C e a D eu já elimino de cara. Eu fico na dúvida agora na B, e vamos ver agora a E. A E está falando de cloro e flúor. Puxa, mas espera aí, flúor. Ah, H2SiF6, hexafluoreto de silício, né? Caramba, mas o flúor é para fazer o quê? Para acertar a dentição, evitar a cárie na dentição infantil. Então, flúor é para acertar a cárie, não tem nada a ver com alcalinizar a água. Opa, então a E também não é. Então sobrou quem, gente? A B. Então a resposta correta é a B. Sulfato de alumínio, que é um dos coagulantes que pode ser utilizado, e o cal para acertar o pH lá no finalzinho, que a água pode estar abaixo do pH 6, e aí para a empresa de saneamento não é legal você tá colocando isso na rede, porque você tem N problemas, inclusive, de corrosão da própria tubulação, tá? Então, o cal é para ajustar o pH, então, sulfato de alumínio, a resposta é a B. Vamos lá, mais um. Essa aqui é bacana também, essa é super bacana. Vamos lá. A OMS, ela diz que o saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos. Então, meio ambiente é onde nós vivemos, né? Nós vivemos no local, então nós fazemos parte do meio ambiente, e o saneamento desse meio ambiente é importante para que você não cause um efeito nocivo para todo mundo. A gente fala de nós, os seres humanos, mas aos animais, aos peixes, por exemplo, na parte de saneamento, então, por exemplo, aos peixes, aos animais marinhos, né? Então, isso aí, eu não posso causar efeito nocivo ao meio ambiente, né? Ao estar físico, mental e social nosso, né? Então, por exemplo, você está num lugar que tem muito cheiro ruim, seja do que for, isso causa um efeito mental, e social e físico, porque alguns tipos de cheiros. Lembre-se que cheiro, na verdade, são substâncias químicas que estão na atmosfera. Pode causar problemas para nós, né? Aí ele completa lá, de outra forma, pode-se dizer que o saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar salubridade ambiental. Mas peraí, ficou confuso isso aqui. Aí tem as questões. Eu tenho de entender primeiro a questão, o que está sendo o enunciado. Se eu entender o enunciado, eu já ajudo bastante a questão da resolução da prova, não é isso, gente? Então, vamos lá. Então, a gente vai lá, o que é saneamento, né? Salubridade. Saneamento é sanear. O que é o sanear? É tornar são. Ou seja, sanear, tornar são. Habitável, respirável, agradável, ou limpar. Sanear é limpar. Ou deixar limpo, deixar bom. Saúde. Opa, legal. Sanear, entendi. Tá? Então, beleza. Então, sanear é isso. Então, é importante. Saneamento, falando de coisas boas, limpeza, isso é bacana, tá? Então, lá, considera as ações. O item 1, tratamento e distribuição de água, bacana. Coleta e tratamento de esgoto, ótimo. Coleta, distribuição e tratamento dos resíduos, bacana. Drenagem de águas pluviais. Beleza, tudo isso aqui eu entendo. Tudo isso aqui eu entendi que faz parte do saneamento, né? Porque eu estou falando de tratamento de água e a distribuição para a população. Estou falando da coleta, que está saindo, a coleta do esgoto está saindo na casa das pessoas, eu vou pegar esse esgoto, vou afastar da casa e vou tratar ele. Bacana. Eu tenho de pegar o lixo que é gerado por nós, né? Ou seja, eu vou coletar e vou fazer a disposição correta desse material que eu recolhi nas cidades, né? E tem a água de drenagem de águas pluviais. E, poxa, mas a água pluvial tem problema? Tem, gente. A água pluvial, geralmente, ela claro, não estou falando das enchentes, né? Mas em condição normal. Aquela água, ela está arrastando com ela o quê? Na rua não tem xixi de cachorro, de gato, dos bichinhos, não tem cocô dos cachorros, gatos e dos bichinhos todos. Estou dando um exemplo bem simplório, né? Bem simplista, né? Você tem aí pedaços de pneus de carro, né? Então, isso aí tudo é uma água que ela não é própria para a gente, por exemplo, colocar num lago e nadar nele, né? Você tem de fazer alguma coisa com aquela água. Hoje, né, no mundo inteiro, não é só no Brasil, você pega essa água, você tem que fazer a drenagem dessa água pluvial e destinar para os corpos receptores, os rios, por exemplo, né? Não tem outra solução aqui. Então, a água drenagem também faz parte do saneamento para você deixar ela com saúde. E aí vem as questões. As ações que visam a salubridade ambiental, ou seja, aquilo que deixa tornar são, habitável, limpo, bom para nós, né, e para os seres humanos, pelos animais, né? Ele pergunta, ele fala assim, e aí cuidado com a palavrinha,
3 e 4. 3 e 4, sim. Coleta, disposição e tratamento de resíduo, 10. 4. Drenagem de água suplementar, opa, 10. Aí ele coloca vírgula, apenas. Não, não é só apenas isso aí. Então, o apenas é interessante. Vamos entender. 2 e 3. O 2, coleta de tratamento de esgoto, entendo, perfeito. 3, coleta, perfeito. Apenas, também não, porque tem mais coisa. 1, 2 e 3, apenas. 1, tratamento de água, o 2, coleta de esgoto, e o 3, coleta de disposição de resíduo. Pô, mas e a água e a drenagem? Então, não é também apenas. Aí o D, 1, 2, 3 e 4. Opa, me parece isso aí, porque está pegando todos ali, eu estou entendendo que são importantes. E aí o E, só para a gente eliminar e não ter dúvida nenhuma. 1 e 4 apenas. 1, tratamento de água, e o último, drenagem pluviais. E a coleta de esgoto? Então, resposta correta, aí tem D. Tudo bem, gente? Deu para entender aí todo mundo? Tá? Também não é difícil. É uma questão de a gente raciocinar aqui com aquilo que a gente já conhece. Tudo bem? Vamos lá. O que é interessante, que eles colocaram, é fácil, mas é interessante, colocaram uma figura, e aí, se você não está acostumado a ir em laboratório, você vai ficar, mas o que é isso? O que é aquilo, né? Então, assim, acho que de trás para frente aqui, o quinto seria o mais fácil, é o Becker, né? A gente mostrou na primeira aulinha, dá uma olhada lá, que a gente postou uma fotografia do Becker, né? O segundo é um balão sem nenhum propósito, pela imagem não dá para identificar que tipo de balão, mas é um balão, né? Você pode colocar líquido, ácido, pode colocar as coisas aí. O terceiro aqui é uma proveta, né? Uma proveta para medir volumes. Aqui tem uma escalinha ali, então eu consigo medir volumes ali. E tem o 1 e o 2, que eu acho que seria talvez o mais difícil para identificação. O número 1 é isso aqui, é o bico de Bunsen, que serve para você aquecer as coisas, fazer reações. Às vezes você precisa fazer uma reação com temperatura elevada, então você usa o bico de Bunsen para aquecer aquela reação, por exemplo. Então, o bico de Bunsen é o número 1. E o número 2, chamado Kitasato, né? Você vê que ele tem esse biquinho aqui, serve para fazer isso. Você conecta a um sistema de vácuo, você coloca um filtro aqui dentro e filtra a amostra, né? Então, ele succiona aqui a amostra para ir mais rápido, né? Ao invés de deixar lá para a gravidade, vai demorar um dia inteiro, você coloca um vácuo, você vai reduzir esse tempo enormemente, tá? E aí, entendido que são esses desenhos, ele pergunta, a figura A, 3 é usado para misturar sólidos e líquidos. Não, a gente já viu que o número 3, né, é para medir um líquido, né, um equipamento de medição, porque ele tem aquelas graduações ali. Então, a A não é. B, 1 é usado para aquecer. Opa, esse é o bico de Bunsen, está aqui, ó. Para aquecer. E o 2 atua na filtração de soluções. Aqui, que é o Kitasato. Então, me parece que é o B. Então, vamos só dar uma eliminada nos demais. 3 e 4 pode ser usado para estufa a 60 graus. 3 e o 4. O 4 até pode, a princípio, pode colocar uma estufa. Só que o 3 é um equipamento de precisão, né? Você para medir volumes. Qualquer equipamento de precisão em laboratório, né? Para água, esgoto ou para outros tipos de laboratórios, eles são calibrados a temperatura de 20 graus. Então, se você colocar 60, você perde o efeito da precisão. Então, não pode colocar em temperatura acima de 20 graus, você não pode aquecer esse tipo de equipamento. Então, o C não é. O D, o que ele pergunta no D? Ele vai estar perguntando aqui que 2 e 4 são usados para medir volume com precisão. O 2 não tem nada a ver, Kitasato, ele não tem nem medida, então não é. E o 4 também não, ele não tem medição nenhuma, então D também não é. O E, 3 e 5 pode ser usado para medir volume com precisão. 3 e 5. O 3, sim, medis com precisão. O 5 não, o 5 é um Becker. Becker não é para isso. Na primeira aula eu comentei sobre isso, tá? Então, o que sobrou para a gente? O C. 3 e 4, é o C? Não, desculpa, é o B, né? É usado para aquecer, que é o bico de Bunsen, e 2, a filtração a vácuo, tá? Que é o Kitasato. Beleza? Então, a resposta correta é a B.